Olá, estamos de volta hoje com a aula Aprendendo a fazer uma comunicação assertiva. Essa é a quinta aula do nosso segundo módulo, o poder da decisão. Porque para nós tomarmos uma decisão e não sabermos nos comunicarmos de fato, nos posicionarmos aquelas pessoas que estão envolvidas na nossa vida, pode implicar em resultados que não são aqueles desejados. Então precisamos aprender a nos comunicar. Precisamos aprender a nos posicionar, a comunicar as decisões que tomamos de forma assertiva. E como vamos fazer isso? Então eu quero que você me acompanhe nesse gráfico aqui. Nós temos aqui na linha vertical o direito dos outros, na linha horizontal os meus direitos. Então veja que tem uma escala de 0 a 100% nas duas linhas e aqui a gente tem um quadrante. E eu quero que você observe que nesse primeiro quadrante, né, daqui para cá, é como se fosse 50%. Então, aqui está 50%. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter menos, né? Menos de 50%. Aqui também 50%. Então, para baixo é menos. Para cima é mais de 50% e para cá é mais de 50%. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que existe um campo, que é o primeiro campo aqui, que a gente tem o quê? Menos de 50% das duas situações. Então, quem se comunica de forma a não respeitar os direitos dos outros e não respeitar os próprios direitos está nesse campo. E a gente chama de agressivo indireto. Essa pessoa é uma pessoa que tem dificuldade de compreender os seus próprios direitos, de saber daquilo que ela pode, daquilo que ela deve, e também tem dificuldade de respeitar os direitos dos outros, de compreender os direitos dos outros. Uma pessoa que geralmente tem baixa autoestima e tem dificuldade de se relacionar com os outros. Geralmente, essas pessoas que estão nesse nível, elas estão sem recursos emocionais. Muitas vezes estão agindo de forma disfuncionais, porque possivelmente tem alguns problemas emocionais. Aqui se encaixa pessoas com depressão, tá? E outras questões que geram uma disfuncional, uma situação de disfunção. Então você age de forma disfuncional, você não consegue compreender o direito do outro, nem o direito seu. E você acaba ficando numa situação sem recurso. Pessoa que nessa situação ela não toma decisão, ela não se posiciona. Quando ela faz, ela não respeita nem o direito do outro, nem o direito de si. Então, geralmente uma pessoa que não é assertiva, totalmente fora, né, de conexão. Então, essa pessoa, ela precisa de ajuda profissional, muitas vezes até de medicação, tá bom? Essa é uma situação extrema. Graças a Deus não tem tantas pessoas aqui. E aí, aqui, nessa linha aqui, é o passivo. O que é o passivo? O passivo é aquela pessoa que se preocupa muito com os outros, tá? Ela se preocupa muito com os outros e se preocupa pouco consigo. Então, é a pessoa que sempre diz sim para os outros e diz não para si próprio, que tem dificuldade de gerenciar o seu tempo, que tem dificuldade de entregar os seus resultados, porque ela está sempre parando aquilo que ela faz para cuidar dos outros. Deixa de lado a sua vida, deixa de lado os seus compromissos, às vezes até é encarada como uma pessoa irresponsável, negligente, porque ela tem grande dificuldade de dizer não para as outras pessoas ou de deixar de fazer aquilo porque ela se preocupa genuinamente muitas vezes com as outras pessoas, mais do que consigo próprio. E aí essa pessoa acaba sendo o que a gente chama de passivo. Ela tem uma grande dificuldade para gerenciar conflitos, para dizer não, tá? Então, dificuldade para dizer não. Gerenciar conflitos. E acaba ficando muito aqui. E aí, quando ela perde, né? Quando ela vê que ela já não tem mais jeito, às vezes ela estoura, tá? Então, é uma pessoa que pode sair, né, da questão do passivo e ir para o agressivo, que aqui é o que a gente chama de agressivo. O que é esse agressivo?
Então aqui, ó, se a gente fizer o cruzamento, é a pessoa que pensa muito nos seus direitos e pouco no outro. Então, essa pessoa agressiva é aquela pessoa que ela tá sempre olhando para si, ela pode ser considerada egoísta, dominante, opressora, tá? É uma pessoa que toma decisão e vai atropelando as outras pessoas. Ela não consegue perceber a necessidade dos outros, o interesse dos outros, ela tem dificuldade de se comunicar de uma forma que respeite os outros, muitas vezes é considerada mal educada, tá? E essa aqui não é a forma que a gente quer também. A forma mais correta que a gente deseja é a forma do assertivo. Qual que é esse assertivo? O assertivo ele sobe aqui, ó. Então, ele cruza aqui. Ele está respeitando mais de 50% do seu direito e mais de 50% do direito do outro. O que significa isso? É uma pessoa que se comunica, que se posiciona baseado nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas necessidades, nos seus valores, ou seja, ela é uma pessoa autêntica, mas ela respeita o outro. Ela se preocupa em entender as necessidades do outro, o que o outro precisa, qual é o perfil comportamental do outro. Lembra do perfil DISC? Então, ela vai, não, mesmo que ela não saiba tudo isso que a gente está falando aqui nesse curso, mas ela tem a preocupação de entender como o outro funciona e quais são as necessidades do outro. Então, essa pessoa, ela é uma ótima negociadora e ela consegue se comunicar de forma clara e objetiva e transmite segurança. E com isso, ela tem melhores relacionamentos e melhores resultados. Então, aqui é o nosso alvo, comunicação assertiva. Mas, Márcia, como é que eu faço isso? Então, vou explicar para você aqui passo a passo. Na verdade, 4 passos, tá? A gente vai usar a técnica da comunicação não violenta. É uma outra teoria riquíssima, que tem muita coisa, mas que hoje nós vamos trazer de forma bem resumida, bem sintética, para que você aprenda a se comunicar, respeitando o seu direito e o do outro, e que dessa forma você seja assertivo. A comunicação não violenta, ela tem 4 passos. O primeiro é identificar a situação, então perceber a situação. Por exemplo, digamos que você tomou uma decisão lá, aquela primeira decisão, e agora você vai comunicar essa decisão. Digamos que essa decisão seja, eu vou mudar de carreira. E isso é uma coisa muito séria, você demorou para tomar essa decisão, você pensou, avaliou todos os seus valores, suas necessidades, ou vai mudar de emprego. E você vai comunicar isso para sua família, seja para o seu cônjuge, ou seja para os seus filhos, seja para os seus pais. E quando você vai comunicar isso, você vai estar olhando para as suas necessidades, então tem que ter clareza. Por que eu preciso disso? Então, qual é a situação? Quais são os pensamentos envolvidos nessa situação? Que emoções isso geram? E que necessidades você tem? Tenha claro isso. Então, a situação é essa. Os pensamentos que eu tenho são esses. Esses pensamentos geram tais emoções que me identificam que eu preciso atender tais necessidades. E para isso eu vou lhe fazer um pedido. Vou dar um exemplo prático. Então, finaliza a comunicação com o pedido, mas ao mesmo tempo que você estrutura tudo que está passando na sua cabeça, pelo seu filtro mental, pelo seu lado, pelo seu direito, você também faz uma suposição do lado do outro. Você considera o que o outro pensa, o que o outro sente, como é que ele percebe aquela situação, quais são as necessidades, para que no momento de você fazer o pedido, você estabeleça um diálogo de confiança, onde o outro também possa falar. E talvez, se você já tenha percepção das necessidades do outro, você mesmo pode comunicar que você conhece as necessidades do outro, que você respeita aquilo, mas que você precisa desse pedido que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma coisa bem simples. Você tem filhos adolescentes em casa? Eu tenho. E aí a gente tem a dificuldade, né, que todo dia tem que ficar dando lembretes da organização do quarto. De tirar as roupas, colocar no cesto de roupa suja, descer as roupas para lavar. E todo dia você tá ali, tá lembrando, tem as regras e a pessoa esquece. E aí você chega no quarto e tá lá as roupas no chão, a cama sem arrumar. E você fica, qual é a situação? O quarto está sem arrumar. Qual é o pensamento?
poxa, já falei tantas vezes e ele não me ouviu, ele não faz o que eu peço. Qual é a emoção? Raiva, frustração, incompetência. Qual é a necessidade? A necessidade é que aquele adolescente, o meu filho, recolha as roupas e leve para a lavanderia. Para quê? Para que eu consiga fazer as outras coisas e ficar tranquila. Necessidade de organização. Então, como que eu faço o pedido? Em vez de ficar brigando, xingando, já falei tantas vezes, por que você não faz? Você nunca faz isso. E lamentando, e reclamando, e xingando, que aí as nossas emoções vão estar no comando. Você refletiu, você vai fazer o pedido. Fulano, quando você puder, recolhe essas roupas para mim. Porque quando você recolhe essas roupas para mim, quando você desce, eu consigo fazer outras coisas e aí eu consigo ficar bem e a gente consegue conviver melhor. E eu não quero ficar... eu sei que você também tem outros compromissos, você tem que estudar, aí você identifica as necessidades dele, né? A situação, eu sei que você saiu correndo, não deu tempo, então a próxima vez se planeja. O que você acha de se planejar um pouquinho, acordar um pouco mais cedo para dar tempo? Então você vai fazer perguntas para que essa pessoa encontre uma maneira de atender às suas necessidades, podendo atender o seu pedido. Essa é a forma da comunicação não violenta. Você acolhe a necessidade dos outros, você entende a percepção do outro naquela situação, e aí, com respeito àquilo, acolhendo aquilo, sem julgar, sem criticar, você faz o seu pedido e mostra as suas necessidades. Compreendeu? Ficou claro? Você vai ter uma ferramenta aqui, faz o seu download e faça uma simulação de uma situação. Uma coisa simples e depois coloca a sua decisão e como você vai comunicar essa decisão. Quem são as pessoas que estão envolvidas, como é o perfil delas, quais são as necessidades dela, em referente a essa sua decisão. Quais são as percepções delas em relação a essa decisão. Se você não sabe tudo isso, faça perguntas, estabeleça um diálogo e crie uma comunicação assertiva. Se você ainda tiver dúvida, deixe aí nos comentários a sua pergunta, que eu faço questão de te ajudar, de te responder. Até a próxima aula.